Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News. Hoje eu tô num ambiente um pouquinho diferente porque eu tô tirando uns dias para tentar terminar de escrever um livro que eu tô escrevendo. Bom, antes da gente começar, gente, assina aí o canal, a gente tá arrumando aos 300 mil assinantes, aperta o sininho para receber as nossas notificações. E eu escolhi o assunto de hoje por causa de alguns acontecimentos aí que meio que se entrelaçaram e uma coisa tem a ver com a outra, e eu percebi que isso acaba causando uma grande confusão na cabeça das pessoas. Tô falando de importunação sexual, de assédio sexual e qual a diferença de tudo isso para uma paquera, para um desejo de estar com alguém, né? Por incrível que pareça, tem gente que às vezes, principalmente em relação ao assédio e à paquera, tem gente que às vezes confunde um pouco as coisas. Por que eu escolhi esse assunto? No dia 26 de setembro, né, uns dias atrás aí, fez um ano que foi aprovada aquela lei que definiu o crime de importunação sexual. Vocês devem se lembrar que isso aconteceu depois que a gente teve aí uns incidentes no transporte público, principalmente em grandes cidades, foram os mais noticiados, não que só aconteça em grandes cidades, mas no Rio de Janeiro e em São Paulo, de pessoas cometendo isso que acabou sendo tipificado como um delito no transporte público. Por que eu acho importante a gente falar disso? Esse é um canal que tem uma audiência majoritariamente masculina. Eu não sei exatamente os números, mas a gente tem aí mais ou menos 70% de homens que acompanham o My News e todos os programas. E eu gosto de falar com a sua audiência porque eu acho que a gente tem uma troca legal, eu acho que eu trago informações, pontos de vistas que às vezes não são exatamente os mesmos que os homens que assistem o canal têm. Por isso que eu acho que esse assunto eu queria muito que vocês ficassem aqui e participassem. Eu vou primeiro falar da importunação sexual. Completou um ano a lei, tem alguns números aqui que eu quero trazer para vocês. Então, por exemplo, o estado de São Paulo registrou 3.090 casos desse tipo, principalmente nas vias públicas, que foram 31%, residências 26% e no transporte público 12%. Esses dados são da Secretaria Pública do Estado de São Paulo e foram obtidos aí por meio da Lei de Acesso à Informação. Para efeito de comparação, foram registrados no mesmo período 2.980 boletins de estupro no estado. Esses números da importunação sexual, vocês devem imaginar, existe uma subnotificação. Não é todo mundo que procura a polícia para fazer, para reportar esse tipo de acontecimento, então a gente imagina que esse número seja ainda maior. Agora, o que é essa importunação sexual? Por que não estou dizendo que você que está aí assistindo vai ter um comportamento desse, mas por que é importante que isso tenha de fato virado uma lei e tenha uma punição para esse tipo de coisa? Porque acontece toda hora. Porque as mulheres passam por isso toda hora. Obviamente não são só mulheres as vítimas, isso pode acontecer de uma forma contrária, mas em geral as mulheres são vítimas desse tipo de delito. O que é a importunação sexual? É a prática de ato libidinoso contra alguém sem consentimento. Inclui tocar as partes íntimas de outra pessoa, roçar a genitália, se masturbar ou ejacular em alguém. Então, gente, aquela coisa, gente safada, homem safado que fica se roçando na mulher dentro do transporte público, se aproveitando que os vagões estão lotados, isso é crime. É bom que isso fique muito claro. Antes, na mudança da legislação, que aconteceu em setembro de 2018, essas condutas elas eram enquadradas numa outra lei, que era a Lei de Contravenções Penais. A questão é a seguinte: a pena era só você ir lá, assinava um termo com um resumo desses fatos e teria que pagar uma multa. Ou seja, as pessoas saíam livres para fazer o que elas realmente quisessem. Então, sim, é uma grande vitória que isso esteja acontecendo no país, e é importante que cada vez mais as pessoas denunciem, que as mulheres denunciem
É um saco, às vezes você já tá traumatizada por ter passado por uma situação dessa, mas infelizmente a gente precisa se notificar porque a gente tem que ter porque só através das notificações é que a gente tem um retrato, um raio-x mais fiel do que acontece no nosso país. Agora, por que eu também quero falar sobre assédio sexual? Porque agora nos últimos dias a gente teve 2 casos que aconteceram aí, e isso sempre gera conversa nas redes sociais e a gente precisa falar sobre isso. Eu não estou assistindo o reality que passa na TV Record, A Fazenda, mas aconteceu um episódio que um dos participantes deu um selinho, beijou à força uma outra participante e acabou sendo expulso. De um lado você tem gente dizendo que foi um exagero e do outro lado gente apontando que sim, foi assédio sexual. E sim, gente, isso é assédio sexual. Quando você dá um selinho, não importa se é um selinho, se a pessoa em questão não está afim, aquilo não foi consentido, isto é um assédio sexual. Ah, mas é só um selinho. Nunca é só um selinho. É isso que as pessoas precisam parar para entender. Eu me lembro quando eu era solteira, eu vou colocar isso pra vocês porque talvez os homens não se deem conta de como às vezes é de fato difícil ser mulher. Eu me lembro, por exemplo, sempre gostei muito de dançar, sempre gostei muito de sair e boate é um ambiente em que as mulheres sofrem assédio sexual o tempo todo. Aquele ambiente apertado que você tem que passar meio que se espremendo no meio das pessoas, vem uma encoxada de um lado, a mão na bunda de outro, o cara te puxa pela cintura, te puxa pelo cabelo, segura seu rosto para querer te dar um beijo. Gente, isso é assédio sexual. E os homens precisam parar para entender que não pode fazer isso. Isso não tem nada a ver com paquera, isso não tem nada a ver com flerte, isso não tem nada a ver com dar em cima da pessoa esperando que a pessoa, isto é assédio sexual. E eu vou diferenciar bem, porque sim, eu sou uma defensora dos namoros, do flerte, da pegação. Eu acho que as pessoas sim têm que, enfim, se conhecer, se amar, sair, beijar na boca, transar. Acho que, enfim, tudo isso faz parte da nossa vida, desde que seja saudável e desde que seja consentido. Outro caso que veio parar nas redes sociais aí, aconteceu no show do Bon Jovi agora, dias atrás não, anteontem, né, foi no domingo o show, que o Bon Jovi é aquela coisa assim, primeiro que é uma coisa cafona, antiga, já ultrapassada, mais anos 1980, nem 1990, ele chama uma menina pro palco e aí rola meio que um clima ali, ele fala coisas no ouvido da menina e rola um beijinho. Pois bem, parece que ele tentou dar um beijo numa que subiu no palco, a menina se esquivou e tá no direito, e a outra entrou no clima e tal. E aí foi uma gritaria, assédio, taranana. Olha, gente, para vocês verem como às vezes a coisa não é preto no branco. Aos olhos de quem viu, foi um abuso. Agora, se a garota tava ali, tava curtindo, achou legal e tava mais querendo mesmo dar um beijo no astro, enfim, no ídolo que ela tem, beleza. Se ela tá à vontade, se ela tá se divertindo, se ela tá participando daquilo porque ela quer, isso não é assédio. Eu não sei o que se passou ali, não sei o que passou na cabeça dela. Eu vi que ela deu, inclusive, algumas entrevistas dizendo que ele falou um monte de coisa na orelha dela e que ela não entendeu nada porque ela não falava inglês. Mas, pelo visto, foi uma grande diversão na vida dela e ela vai guardar isso na memória. Então tá tudo bem, ninguém foi coagido a nada, ninguém ficou mal, então tá tudo bem. Vocês conseguem entender uma coisa como uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Se por um acaso ele tivesse tentado dar esse beijo e ela tivesse se esquivado e ele tivesse forçado esse beijo, isso é assédio sexual. Então você vai se perguntar, o que pode ser considerado assédio sexual? Tocar, abraçar, cutucar, encostar em alguém sem que essa pessoa queira. Olhar de forma ofensiva, se você ficar olhando muito para aquela pessoa insistentemente, a pessoa deixar claro que não está afim, isso pode ser caracterizado como assédio sexual. Convidar alguém repetidamente para ter sexo ou para sair,
também, né? As pessoas têm que aprender a levar um não para casa, assoviar, fazer sons inapropriados, comentários sexuais sobre a forma de vestir ou de parecer dessa pessoa, avaliar a pessoa pelos atributos físicos, cartas, notas, e-mails, chamadas telefônicas, mensagens de natureza sexual, tudo isso pode ser caracterizado como assédio se aquilo se torna uma coisa insistente, mesmo depois a pessoa já deixando claro que não quer. Então, e claro, o ataque sexual, a violação, você molestar alguém, tudo isso configura um assédio sexual. Então, não deveria ser tão difícil. Eu acho que aquele velho ditado, quando um não quer, dois não brigam, deveria ser usado nesse momento. As pessoas têm que se tocar quando não estão agradando. Essa coisa de assim, mas a garota tá fazendo doce, ela tem o direito de fazer e ela tem o direito de mudar de ideia. Dito tudo isso, gente, do lado aqui das mulheres, eu olho às vezes com muita preocupação quando eu vejo alguns exageros. Quando a gente começa a querer deixar as relações muito esterilizadas, limpinhas, quando a gente acha que qualquer tipo de avanço é um exagero ou assédio sexual. E é isso que a gente precisa aprender, porque assim, as mulheres também querem sair, se divertir, beijar na boca, transar, querem ter relações amorosas e por isso não podem criar. A gente, homens e mulheres, não podemos, e entre homens e mulheres, a gente sabe que essa questão do assédio eu tô falando mais entre homem e mulher, porque é a seara onde eu trafego, mas isso pode acontecer também entre pessoas do mesmo sexo. A gente não pode construir muros que separem a gente de uma forma que, eu já falei de muro na outra coluna da semana passada, mas a gente não pode construir muros que separam as pessoas e deixam as relações cada vez mais estéreis. Nós mulheres também não podemos agir o tempo todo como se o homem fosse um predador e nós, né, as mulheres a caça. Nós não podemos agir como vítimas o tempo todo, a gente tem que estar ali, a gente participa desse jogo. A gente tem que estar preparada para se defender, para dizer não, para pegar a bolsinha e ir embora na hora que a gente sente que o jogo tá tomando um caminho que a gente não quer, ou se a gente descobriu que a gente não tá afim daquela pessoa, simplesmente pegar a bolsa e ir embora. E sim, a gente vai lidar com gente inconveniente, gente desastrada, e não necessariamente, nesses casos, a pessoa está nos assediando sexualmente, ou está ultrapassando um limite, está passando uma fronteira que não deveria. É isso que a gente tem que saber diferenciar, tanto os homens quanto as mulheres. Claro que eu não tô falando de tarado, pervertido, homens violentos, estupradores, essas pessoas têm que ser denunciadas. Eu tô falando aí de caras que estão aí, de pessoas absolutamente normais que têm um único desejo, que é se relacionar com uma pessoa, porque estão genuinamente interessadas em ter algum tipo de relação com você que seja saudável, que seja bacana e que seja consentido. A gente não pode ficar esperando que os homens ou que essa pessoa com quem a gente se relaciona saiba se comportar super perfeitamente bem num primeiro encontro. As pessoas às vezes são afoitas, às vezes estão nervosas, às vezes estão ansiosas e não sabem fazer coisas para nos agradar. O que precisa ficar muito claro é: sexo sem consentimento é crime. Essa barreira que separa uma relação consensual de uma forçada é muito clara, gente, é muito clara. Nós mulheres, precisamos diminuir a expectativa de que os homens vão agir da forma como a gente quer. Um encontro que deu errado, quando as coisas não saem como a gente esperava, como era planejado, quando a pessoa age de uma forma que não era exatamente como a gente queria, não necessariamente configura assédio. Às vezes é só um encontro frustrado, é um encontro que foi uma bosta, é um encontro que não vai dar nada, e a gente precisa estar preparado para isso. Tá preparado para dizer não, tá preparado para botar a roupa de volta, tá preparado para pegar a bolsinha e chamar um Uber e para voltar para os nossos castelos, para as nossas casas. A gente tem que saber escolher as nossas brigas e principalmente não deixar que o puritanismo se sobreponha a uma falsa ideia de segurança e de um mundo todo certinho, porque sabe quem vai sofrer mais com isso?
somos nós as mulheres. Isso só serve aos inimigos da liberdade sexual, aos extremistas religiosos e aos piores reacionários que a gente vê cada vez mais aparecendo por esse mundo. Eu fico um pouco assustada às vezes com essa confusão que as pessoas fazem entre o que é assédio e o que é paquera. A gente tem que ser adulto para entender o que é elogio, desejo, cobiça, sacanagem, investida romântica, saber o que é isso e saber entender que isso tudo é muito diferente de uma encoxada no metrô ou de uma promessa de promoção e de aumento salarial em troca de um boquete. Que isso é assédio. É isso, gente. Eu vou ler uns comentários aqui. Olha só, o Marcos Ishihara fala o seguinte: eu concordo com você para não viver em bolha, mas é difícil conviver com radicais, não dá para conversar. Eu sei porque já passei por isso. A Cláudia Matos, ela fala o seguinte: as perguntas da Terra plana e do Olavo eu vou levar para a vida. Não tem chance nem para diversão. Eu vou pensar nisso e vou broxar. O que mais me atrai em alguém é a inteligência. O Tomás SG me faz uma provocação aqui. Ele fala: se você visse um cara, achasse ele lindo e tudo, você ficaria com ele se soubesse que ele é um mínimo fã do Witzel? Sou casada já, nem vou considerar isso, não preciso nem responder essa pergunta. O Fábio Oxford acha que o Petinder será a melhor coisa que acontecerá em 2019. O Laércio Lourenço fala: Marilis, grata surpresa em conhecer seus pensamentos através do My News. Inteligência, sensatez, bom humor e esclarecimento. Ganhou um fã. Beijo grande. Obrigado, Laércio. Muito obrigada. Tá vendo? Parece aquele pessoal raivoso, mas tem um monte de gente aqui legal pra caramba. O Igor Ironhammer fala o seguinte: imagina que privilégio um match com a Marilis. Gente, não vai rolar. Meu match eu espero que tenha sido pra sempre. Tô casada, feliz. Mas eu já lá atrás, nos primórdios, nem desisti do aplicativo, era par perfeito. Eu usei, foi ótimo. Já falei, já fui até madrinha de casamento. O Gabriel Rodrigues: vamos se encontrar no Petinder, Marilis. Não vou. E eu também, juro, eu não entraria num negócio tão segmentado desse. Eu acho que essas coisas de separar muito as pessoas, de segregar muito as pessoas, não e nada, e são muito perigosas. Tem uns comentários aqui que, meu Deus, não vou nem ler. Gente, vamos lá ler os comentários, que assim é até divertido, viu? A Fernanda Baeza falou o seguinte, ela falou o seguinte: minha primeira pergunta pro meu atual cônjuge foi: em quem tu votou no segundo turno? Resposta certa. E a segunda foi: e no primeiro? Resposta certa. E ó, deu match. A Andressa Carinzio fala o seguinte: hoje são tantas loucuras que realmente ser limpinho já é um ponto positivo. Eu tô com você, Andressa. O Alexandre Duarte fala o seguinte: a começar pelo nome Petinder, automaticamente coloca progressistas como eleitores do PT. Um erro enorme partidarizar a visão do mundo como algo de um partido específico. Eu concordo com ele. No vídeo, inclusive, falei, né, que tem muito mais do que esquerda e direita, e mesmo na esquerda tem gente que vota em outros partidos que não exatamente no PT. A Mimi Okaba, ela fala: eu acho ruim, isso só vai aumentar as bolhas que já existem. Eu concordo totalmente com a Mimi. É Mimi ou Mimi? A Mimi. O Daniel Moreira escreveu assim, ó: eu e minha mulher estamos num triângulo... Eu e minha mulher estamos num triângulo amoroso com o iFood e depois de 9 meses está vindo o resultado, o barriga. O Guilherme Ramos está perguntando: mas Marilis, em qual aplicativo de relacionamento eu te acho? Eu quero uma chance. Amigo, tô fora, Quem passou por aqui passou, quem não passou não passa mais. O Elvis Campos falou: olha só como são as coisas. Conversando com um amigo esses dias sobre como deve ser legal ficar com uma pessoa tipo a Marilis, bonita, inteligente, o papo deveria ser muito bom sempre. Vai ver a realidade, ela flerta com um terraplanista. Hahaha, se ela vi. Eu não tava flertando, o cara que tava me enchendo, não era nem aplicativo, era nas redes sociais, o cara tava querendo me convencer que a Terra é plana, mas eu não tava flertando com ele não, mas eu já, assim, pensei, imagina se o cara fala um negócio daquele, não tem. A Luciana Jenner:
Marilis, chame o Fabiano Contarato para participar do Segunda Chamada. Acho um nome excelente. Eu já até escrevi sobre ele numa coluna minha da Folha e acho que ele é uma pessoa que pode ter uma participação bacana no programa. A Marina Malta fala, Marilis definiu o boy lixo da esquerda, esquerdo macho. Esse é famoso, né, gente? Ela falou que o da direita ainda não sei. Também não sei qual é o nome do boy lixo da direita. O Caio fala... Amo seu trabalho, Marilis. Deus me dibre. Cadê a nave pra Marte? Não quero nem Minion e nem Militudo. E ó, o Yuri Rodrigues falou, eu tive umas experiências bem legais no Vinder, o Tinder vegetariano. Aí, eu adoro carne. Não sei se eu vou conseguir me relacionar com uma pessoa vegetariana não, mas pode ser só preconceito. Gente, é isso. Na quinta-feira eu estou de volta e acho que na quinta-feira eu vou voltar a falar de política. Já tô ficando com saudade. Um beijo pra vocês. Não esquece, assina o canal aí, aperta o sininho pra receber as notificações e até. Beijo.